Já pensou em montar uma festa inspirada no mundo da Wandinha? Hoje eu vou te mostrar ideias incríveis e super fáceis. Tem topo de bolo com detalhes holográficos, tubete da Wandinha de vestido, caixinhas especiais e muito mais. Fiz até trancinhas pra colocar na mel, vocês vão amar. Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick Doll, amor. E aí galera? Vocês já viram que o tema da festa de hoje é Wandinha. Muita gente pediu e amor, dá pra acreditar que já é o 10º mêsversário da Melissa. Nossa, passou rápido, hein? Tá voando, só tem mais um mêsversário e depois já é de um aninho dela. Ai, o coração da mãe já entra em desespero. E a primeira ideia, amor, eu quero já começar com uma coisa que todo mundo ama, que é topo de bolo. Eu sempre compro o bolo e decoro ali com os topos super lindos, mas esse não vai ter só a Wandinha. Vai ter a Enid, que vai representar a mamãe aqui, que é loira com a ponta colorida. Eu vou ser a Enid e a Mel a Wandinha, mas vamos começar com esse topo de bolo maravilhoso. Eu imprimi essa imagem aqui, que tem a janela do quarto da Wandinha com a Enid, tem as duas personagens e também escrevi o nome e a idade da Mel. O ideal é que essa impressão seja feita em um papel com 180 de gramatura para ficar mais firme, aí é só recortar tudo. Eu vou começar pela principal da festa, a Wandinha. Você sabia que o nome original da personagem em inglês é Wednesday, que significa quarta-feira? E não tem nada a ver com Wandinha, né? Por que será que deram esse nome em português? Qual a sua opinião? Coloca aí nos comentários. Eu cortei tudo ali dentro da margem indicada e ficou assim. Ali atrás eu vou colocar fita banana preta para ficar mais escondidinho, já que toda a decoração assim é mais escura. E aí fui cortando tirinhas finas e colando em pontos específicos. Para dar profundidade, vou usar mais 3 cores de papel: o roxo, o holográfico e o preto. E fui recortando cada camada maior do que a anterior, pouca coisa mesmo, cerca de 1 a 2 milímetros. Comecei então colocando o roxo, depois a camada holográfica, que já tá com a fita banana ali atrás nos mesmos pontos e dá, olha só, um brilho super legal. Aí por último eu venho com a camada preta para gerar um contorno nisso tudo e olha como fica super legal. Virando atrás da Wandinha, eu vou passar cola quente e colar um palito de pirulito para poder espetar ela lá no bolo. E o mesmo eu fui repetindo e fazendo com a Enid. E ficou muito bom as duas, gente. Com essas camadas deu um tchan especial pro trabalho e super vale a pena fazer. Separei elas e vou agora para a janela do quarto. Aqui eu recortei um círculo preto, colei fita banana preta em cima de forma que fique bem distribuído, retiro a película e vou colar mais uma camada em cima. Dessa vez eu escolhi o papel holográfico, que dá um brilho muito legal pro trabalho. Aí por cima eu vou colocar também com fita banana o desenho da janela. Se vocês repararem, vão ver que a minha janela tá com detalhe holográfico. Isso porque eu laminei com BOPP, mas foi só um detalhe a mais, pode colocar somente a imagem, tá? Aí viro lá atrás e colo um palito de pirulito até lá em cima para manter a estrutura firme. E o mesmo eu repeti com as mesmas camadas no 10 meses da Mel. Por último eu cortei a camada preta, depois a holográfica para colocar o nome da Mel e recortei o nome dela também em preto e ficou assim, bem lindo. E como eu quero colocar na frente do bolo, eu colo um palito assim lá atrás. Feito isso, é só ir decorar o bolo. Eu comprei um pequeno assim mesmo e pedi para decorar com roxo e glitter. Aí coloco a Wandinha de um lado e a Enid do outro. Atrás delas eu vou colocar a janela, deixo ela um pouquinho mais alta e ali na frente eu coloco os 10 meses, indo até o final para esconder a parte do palito lá atrás. E ali na frente, na parte de baixo, eu vou colocar o nome dela. Ah, e eu recortei também morceguinhos no papel preto, colei em palitos de dente e vou espalhar pelo bolo. E esse é o resultado, gente. Um topo de bolo super divertido, temático para a festa da Wandinha, com resultado incrível. Eu amei demais. Eu tô simplesmente apaixonada nesse bolo. Ficou muito fofo com aquele tom assim meio roxo no bolo. Perfeito, gente, eu amei. Vocês gostaram? Olha, eu tô gostando, hein? Tá ficando lindo. E eu queria contar pra vocês que eu criei um curso completo 100% online pra te ensinar do zero a montar lembrancinhas incríveis. Mesmo com poucos materiais, você pode começar ainda hoje. Vem comigo transformar sua criatividade em uma nova fonte de renda. Saiba mais clicando no link aqui na descrição. E agora eu vou ensinar pra vocês como fazer um tubete super fofinho da Wandinha, daquela cena dela dançando, sabe? Ah, vai ter sainha e tudo? Vai ter sainha, muito fofo, vamos lá. Pra começar, eu imprimi essa imagem da Wandinha, pronta pra dançar. E vou recortar em volta, deixando uma fina margem em branco, só pra dar um detalhe e um destaque mesmo. Só também lá embaixo, na parte do vestido, que eu vou cortar bem rente, tá? E aí é só recortar a quantidade de Wandinhas da quantidade de tubete que você vai ter na mesa. Separa e depois vou usar feltro preto com glitter da Ação
Santa Fé. Recortei uma tira na medida de 5 por 16 centímetros e vou fazer algumas pregas na ponta, usando cola quente mesmo. Começo dobrando ali no meio, coloco um pingo de cola e dobro. Depois, com mais ou menos a distância de um dedo pro lado, eu passo mais cola e vou dobrando assim, seguindo fazendo várias pregas por toda a tira. Depois eu vou voltar passando cola por fora de cada tira e dobro assim pro lado, para ficar com um bom acabamento. Quando finalizar é só colar lá atrás e fechar a saia do vestido e separa. Agora é a vez de encher o tubete com confetes de chocolate e eu escolhi a cor roxa para combinar com a festa, ficou assim. Agora é só prender a saia colocando ali ela por cima. A Wandinha eu vou colar ali na frente, então pus uma tirinha de fita banana atrás dela e colei assim em cima do vestido. E tá pronta! Pode fazer várias para decorar a mesa que vai ficar um encanto. E essa cena ficou super famosa na primeira temporada da série, né? E logo mais vem a segunda, hein? Quem aí já tá ansioso? Tcharam! Tubete pronto! Gente, não ficou super fofa ela de vestidinho? Eu achei amei. uma graça, até pra brincar. Eu amei. E você sabia que ela fala? Ih, lá vem. Ela fala e todo mundo já sabe o que ela fala, então todo mundo já tá aí preparando o dedo pra fazer o que, amor? O like! Clica aí que é muito, muito importante pra gente. Pra você não custa nada, pra gente é mega especial. A gente entende que você gosta desse tipo de vídeo e vai trazer mais mêsversários pra Melissa. Apesar de faltar só um, de repente a gente faz mais um ano e um mês, um ano e 2 meses. Quem sabe, a gente traz ideias. Se vocês gostarem, a gente pode trazer. E agora, gente, pra complementar esse tubete aqui, eu vou fazer um outro também que é super fácil. Também é tubete, mas com formato diferente. E pra fazer um parzinho decorando a mesa, eu comprei desses tubetes aqui com formato de coração. E vou colocar confetes roxos ali dentro também, até encher. Aí fecho a tampinha e coloco nessa posição. Próximo passo, eu peguei um pedaço de papel preto e um pedaço holográfico. E vou recortar esses formatos que tem no molde, o morcego e o fundo. E vou colar apenas ali no centro. Coloquei um pedacinho de fita banana atrás e deixei as asas livres para poder levantar depois. E mais um pedaço eu coloco lá atrás, na parte holográfica, para colar por cima do coração. O legal é que as asas acompanham esse formato e dá um charme a mais. E o resultado é lindo, super combina com o outro. E aí, gostaram de ter dois formatos de tubete na mesa? Eu acho que super combinou. Viu só? Esse tubete é super fácil. Ele em formato assim de coração também já deixa ali a mesa com um show à parte, né, gente? Eu gostei demais. E daqui a pouco vai ter Melissa sim aqui no canal, vestida de Wandinha, amor. Wandinha? Essa eu quero de ver. Wandinha, coisa mais fofa. Se você quer ver, então fica até o final do vídeo. Mas por enquanto vamos para a próxima ideia, que eu vou fazer uma caixinha temática. Para essa ideia eu vou usar uma A4 na cor preta, com 180 de gramatura. E esse aqui é o molde que eu vou usar para recortar no papel preto. Toda a parte de volta é corte e onde tem todas essas partes pontilhadas é para vincar. Ah, e tem os vazados de morcego também em estrelinhas ali no meio da caixa. Prontinho, já deixei tudo cortado no papel preto e vincado. Agora é só dobrar para ficar perfeito. Antes de começar a montar a caixa, eu já vou dobrando todas as partes. Isso vai facilitar lá no final quando for fechar o topo da caixa, tá? Com tudo dobrado, eu peguei um pedaço de papel roxo e vou colar esse quadrado ali onde tem os morcegos. Dessa forma ele vai ficar o roxinho ali por fora bem diferente, vai ficar legal demais. Feito isso, é só dobrar aqui e passar cola na aba lateral e colar dobrando a outra ponta assim. Quando secar, é só encaixar o fundo, não precisa de cola, tá? Abaixa essa parte primeiro e as duas laterais você vai encaixar ali por dentro. Desse jeitinho que vocês estão vendo, de um lado e depois o outro também. E por fim, é só encaixar aquela outra ponta no corte que ficou ali no meio. Coloco a mão lá por dentro para encaixar bem e já tá ok. Ali em cima eu vou fechar juntando o topo e aquelas laterais que tinham uma marca de vinco de triângulo dobram nesse formato, ficando igual uma caixinha de leite. Separo e agora eu vou usar esse molde aqui para fazer a casa que vai decorar ali a frente da caixa. É só recortar e montar tudo. Começo pela parte preta com as janelas vazadas e a amarela. E é só colar um por cima do outro usando cola gel que não deixa o papel enrugar. É legal que fica parecendo que as luzes estão acesas na janela. Aí eu viro ali atrás e colo algumas tirinhas de fita banana para dar volume para a próxima camada. Peguei a casinha ali que tava com 2 milímetros a mais na cor preta e colei desse jeito aqui. Aí recortei também a parte da casa roxa, que também é um pouquinho maior, e colo lá no fundo usando fita banana nos mesmos lugares. E ela fica assim, gente, uma casinha bem lindinha com esse relevo e detalhe. Aí é só colar lá na frente da caixa usando mais fita banana. Agora eu já posso encher a caixinha com doces para todos os meus convidados terem essa lembrancinha e fechar a caixa. Depois que secou a cola ali em cima,
cima, para finalizar, é só colar um lacinho roxo para dar um detalhe todo especial. E agora sim, a caixinha tá pronta. E fiz mais algumas para distribuir pela mesa. Amei o resultado e deixou a decoração ainda mais perfeita. Vocês gostaram? Essa caixinha você pode colocar os docinhos ali para dar de lembrancinha pros convidados e ela decorou toda a mesa ali durante a festa. Eu acho sensacional. Mas tem outro tipo de caixinha, amor, que vai fazer o maior sucesso nessa festa e eu vou mostrar pra vocês. Também vou usar papel preto com 180 de gramatura e para essa ideia aqui você vai imprimir 2 moldes. Esse aqui menor é a tampa da caixa, já esse daqui maior é a própria caixa que nós vamos começar a montar por ela. Então eu vou recortar em toda a parte com traço contínuo e onde tem o pontilhado eu vou apenas vincar no papel com boleador e régua. Isso vai facilitar na hora de dobrar cada parte, olha como vai super fácil e tem que ficar certinho para poder montar. Para colar eu começo com essas abas aqui laterais. Então eu passo cola gel em cada parte e vou colando para dar primeiro o formato de caixão. Vai ficando assim, ó, com essas abas extras lá para cima. Aí pro próximo passo eu vou abaixar colando cada parte dessa lá para dentro, fazendo com que a caixa fique reforçada. E o formato, gente, é muito legal. Nesse tema de festa de Wandinha ficou super 10. A caixinha ficou bem firme e eu vou separar para fazer a tampa. É tudo do mesmo jeito. Corta, vinca todas as partes pontilhadas, depois dobra, cola as abas menores e depois os reforços para dentro. E assim já temos a tampa pronta também. Aqui em cima eu vou fazer um detalhe, gente, usando papel roxo. Recortei ele assim no formato do caixão, com estrelas e morcegos ali vazados. Mas dá para desenhar também essa parte com marcador preto, que é muito mais fácil, tá? E aí com o caixão pronto, é só colocar as balinhas ali dentro e fechar para decorar a mesa. A tampa, gente, encaixa bem certinho e ficou muito bem fechada. E eu amei o resultado. Deu um super charme sombrio para essa festa. Muito legal essa caixa em formato de caixão. Vocês viram que eu coloquei ali docinhos dentro. Mas dá pra fazer o que também? Colocar aqueles brinquedinhos pequenininhos, tipo aranha, anel de morceguinho, aquelas dentaduras de vampiro de plástico. Dá pra colocar essas coisas também pra deixar a festa ali mais temática. E agora, amor, só tá faltando uma coisa. O quê? Decorar a parede, a mesa, deixar tudo completo para poder comemorar essa festa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, é super fácil de fazer. Eu escolhi 2 tons de roxo em feltro para fazer a decoração e vou recortar o topo arredondado para colar lá na parede. Depois, com papel holográfico, recortei esse formato aqui para formar o nome da Mel e colar ali em cima. No papel preto, cortei o nome dela e colei uma tirinha de fita banana bem fininha atrás da letra. Aí é só ir tirando a película e colando ali em cima. Vai dar um relevo muito legal e fica super charmoso, o resultado é incrível. Com esse volume aí refletindo embaixo, fica muito legal, né? Depois recortei e fiz igual a parte do tubete, sabe? O morcego preto com fundo holográfico. Porém, dessa vez aqui eu usei o molde maior, do tamanho da A4. E vou colar um sobre o outro também usando fita banana para dar esse relevo igual o nome. Só tem alguns pontos específicos mesmos, e cola ali em cima e fica assim. Também recortei uma teia de aranha para a parede e outros modelos para mesa. E fui distribuindo, colando alguns sobre o feltro lá atrás e outras coisas espalhadas na mesa. E ficou assim o resultado. São detalhes simples que preenchem os espaços e deixam a decoração mais agradável. E tá aí, gente, festa pronta, com cada detalhe acrescentando para ter uma festa simples e linda. Dá para fazer para poucas pessoas ou muitas. E quem trabalha com festa pode aproveitar as minhas dicas e se inspirar. E chegou agora, gente, o momento da nossa aniversariante. Com vocês, a Melissa. E chegou a principal da festa. Quem é? A Melissa! Aê! Bate palma, filha! Chegou a aniversariante, gente, 10 meses. E vamos contar primeiro a novidade antes do parabéns, amor? Qual novidade? Tem mais 2 dentes vindo. Alguém aprendeu a dar tchau. Ela tá assim, ó, espoleta, não para mais. A gente tem que ficar o dia inteiro correndo. Descobriu o laço dela. Ela tem que ficar o dia inteiro atrás dela porque ela levanta, ela já tá andando de ladinho no sofá, empurrando cadeira. E tá muito gostosa, gente. Tô apaixonada. Tá nascendo cabelo. Tá nascendo cabelo. Ih, amor, e aí? A Wandinha tem cabelo. A Wandinha não é careca assim, filha. A gente vai ter que providenciar depois um cabelo pra você. Mas antes, vamos cantar parabéns? Vamos então? É 1, é 2, é 3 e... Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Melissa nada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tim, bum, Melissa, Melissa. Você mostrou a roupinha dela? Olha, gente, a Melzinha toda de Wandinha,
Mas antes da próxima parte, eu vou fazer um cabelo pra ela agora e a gente volta com a Mel de cabelinho. Bora lá, filha? Bora. Eu peguei um elástico preto desses aqui que é achatado, estão vendo? Recortei no tamanho da cabeça da Mel e vou colar as pontas com cola quente para formar o círculo. Aí usando lã preta, eu amarrei um montinho ali, gente, no meio e vou colar lá em cima do elástico. Dou uma leve penteada com os dedos mesmo e vou recortar a franja da flandinha bem retinha. Depois eu recortei fios longos e fiz uma trança, gente, e vou amarrar ali na lateral do elástico. Para isso eu uso um fio longo, dou um primeiro nozinho ali e saio enrolando em volta. Fiz a mesma coisa do outro lado e tá pronta, gente, o cabelinho e vou colocar lá na Melissa pra ver como ficou. Voltou a Vandinha de trancinha! Olha lá, filha, a neném de trancinha lá. Gente, o segredo da peruquinha, na frente tem cabelo e atrás? Nada! Só o lourinho dela. Olha, agora, gente, eu sou uma Vandinha perfeita, tenho até minhas trancinhas. Nossa, de cabelo. A mamãe judia da neném, gente, mas ficou linda demais. E aí, Melissa com cabelo ou sem cabelo, gente? Gostou do cabelo? Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Gente, tá linda demais. Eu tô apaixonada cada vez mais por essa menina. E coloca aí embaixo que vocês querem de sugestão, que vocês dão de sugestão pro próximo mêsversário dela, que só falta mais um, hein, filha? E vai ser mega especial. O que você quer a próximo mêsversário? E a gente vai ficando por aqui, filhinha. Um super beijo pra todo mundo. Faz tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau.